Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, pela nossa querida Rede Amiga Espírita. Cá estamos nós para mais um capítulo. Nós vamos desbravar aí ao longo das próximas semanas. Estamos entrando hoje no nosso capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, falando então da justiça das aflições, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Vamos saber mais sobre isso já já, mas primeiramente queria saber, e aí, como é que foi tua semana? Deu tudo certo? Foi tudo bem? Você está em paz? Como é que está a família? Como é que está a saúde? Como é que está o trabalho? Como é que está a sua cidade? Como é que está o clima aí? Conta para nós. Tem tanta coisa para a gente saber um do outro, né? Então conta para a gente aqui nos comentários, manda teu alôzinho, faça seu comentário, divulgue para quem você gosta, faça aí o seu compartilhamento nos grupos aí de WhatsApp desse vídeo, convidando os irmãos aí de todos os lugares, mundo afora, para a gente estudar juntos. Afinal, quando a gente está junto, tudo fica muito mais fortalecido, nos tornamos mais coesos, mais resistentes no bom sentido, né? Sem entrar em briga, no caso, a gente está uma resistência em busca do bem. Então, eu te convido irmos juntos nessa manhã, lembrando que o nosso estudo aqui acontece toda terça-feira, no meio da Estela, mas todos os dias, às 8 da manhã, temos aqui na Rede Amiga Espírita o Evangelho na Rede, com outros companheiros nossos de ideal que também fazem um estudo semelhante. O nosso aqui, meio da Estela, é toda terça. Você vai encontrar os nossos outros irmãos aí na nossa grade de atividades doutrinárias da Rede Amiga Espírita. Muito bem-vindos e puxa sua cadeira aí, chama a vizinha, chama a mãe, bota na caixinha de som, né? E bota na TV, no celular, no notebook. E vamos juntos nessa busca. Um super abraço meu e o bom dia da Estela para nós. Enquanto isso, eu vou pôr a música de fundo aqui. Bom E dia! a Cristal tá gemendo aqui embaixo. Aqui. Não, a Cristal, gente, é Cristal é engraçado. nossa gata. Ela. Vem cá, Cristal. Não, falou não, você viu, né? É. Ela não pede comida, ela pede petiscos. Então ela acaba de comer, aí é um monte de coisinha que tem que dar pra ela. Ei, Cristal é mimada, gente. Bom dia a todos aí. Realmente, saber do clima. Como é que tá o clima É mesmo, tá espiritual calor aí? aí? Porque aqui Tá o frio? clima do tempo tá uma maravilha. Você viu que dia Tá um bonito? dia lindo aqui. Temperatura agradabilíssima. É, mas de tarde dá pra fritar um ovo, Dá eu pra fritar acho. um ovo no asfalto. Aqui tá tudo bem, ou tô de cabelo molhado hoje, sabe? A arte que eu fiz, acho que algumas pessoas vão se Ah, eu identificar. também tô de cabelo molhado hoje. Eu O teu não secou. sequei. Não sequei hoje. Eu deixei ele molhado mesmo. Fui varrer o corredor da minha mãe ali, eu trombei no, nas garrafinhas de beija-flor que bebe água, né? Aí deu uma leve melecada, né? Falei, ixi, vai ter que tomar banho. Então por isso que estamos assim. Mas é gostoso não, banho de manhã. De vez em quando, uma vez por semana é bom tomar banho. É, Assim. é bom. Eu queria ter até o hábito, né, de todo dia de manhã, mas não dá tempo, né? Muita correria. Só Tem se que acordar, acordasse bem acordar mais 10 minutos cedo. mais cedo, né? Ah, 10 é pouco, né? Ó, você não tá tomando água com sal, mostra aí, mano. Tem até uma colherzinha dentro, Quer uma dar uma colherinha. mexidinha? Comprei agora o Mas não sal. é um sal É normal, o né? flor de sal. É Agora. o sal rosa ou o sal marinho. É sal rosa, marinho ou flor de sal. Flor de sal é o melhor que tem. É, por isso que é mais caro. Ele é caro, 60 pau, 1 quilo. Por que tudo que é bom é caro? Então. Só que eu compro 100 gramas, dá pra tomar um mês inteiro. Olha, olha. 100 gramas de sal, Eita, toma um mês inteiro. eita, Cristal, vem cá, Cristal. Vou mostrar pra quem tá miando aqui, feito doido. Olha, olha, olha. Essa é a Cristal, gente. Quer tá junto, né? Que é rolo. Eu convido você para dar início ao nosso estudo, mas antes, o nosso momento da oração com a Estela. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, governador desse planeta maravilhoso em que a gente vive, aqueça, Senhor, os corações de todos nós aqui que estamos buscando a mensagem para melhorar nosso íntimo e nosso mundo. Aqueça, Senhor, os corações de pessoas que ainda vivem em guerra com seus familiares, em suas cidades e até mesmo países contra país. Amado Mestre, que o seu Evangelho possa brilhar sempre em nossa mente,
nas pequenas e grandes decisões do dia a dia. E que esse grupo, Senhor, se fortaleça em disciplina e boa vontade para aplicar todas as mensagens que a gente consiga assimilar de maneira prática, com ações que vão elevar não só o nosso pensamento, como as pessoas ao nosso redor que possam entrar em contato com os nossos exemplos. Muito obrigado, Senhor, por poder fazer parte dessa corrente de pessoas tão valiosas que buscam melhoria íntima e melhoria do planeta. Mestre, abençoados sejam os nossos entes desencarnados queridos. Abençoados sejam todas as pessoas que colocaram o nome de entes queridos na oração ou estão nesse momento pensando em alguém. Que todos possam ser agraciados com a melhoria imediata da prece, tendo esse recurso nesse momento de luz, sendo levado a quem precisa. Abençoado seja, Senhor, todos os nossos amigos, familiares, a nossa casa, nossos bichinhos de estimação e todas as pessoas que a gente ainda possa vir a conhecer, que possamos ser exemplos do Cristo. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Eu trouxe um livro, Plantão de Paz. É de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Ganhamos esses tempos aí do Fábio da Michele. Eu já peguei ele umas 3 vezes. Você é lá de Pedro Leopoldo. Novinho. Da casa do Chico, lá de Pedro Leopoldo. Novinho. Sabia? Olha. E a Elaine Fujinami tá falando que a coluna dela tá quebrando, tadinha. Tá quebrado. Ah, Deus abençoe aí, minha irmã. Vai. Tomara que a ciência consiga também te ajudar, né? Tem muito recurso. A gente vê o que aconteceu com o seu Ademir, dessa prótese de quadril que ele colocou, ficou uma beleza. Então, que você possa aí, faz uma oração para te encaminhar para a pessoa certa, né? Que vai chegar sim. Não é fácil não, né? Com saúde a gente acaba entendendo que nós não temos problema. A gente vai entender que problema mesmo é quando tem dor, começa a perder a saúde. Então, Deus abençoe aí. Eu trouxe uma mensagem que se chama Supérfluo e eu vou ler ela um pouquinho a mais do que eu costumo ler, porque hoje a mensagem que o Sandro vai ler é curta. Pelo Espírito de Emmanuel, então, do livro Plantão de Paz, Supérfluo. Supérfluo de posses, estendendo a ambição. Supérfluo de dinheiro, gerando intranquilidade. Supérfluo de preocupações imaginárias, abafando a harmonia. Supérfluo de indagações, empanando a fé. Olha, cara, coisa legal, vou fazer uma palestra aqui. Ó. Supérfluo de convenções, muito passeio, expulsando a caridade. Supérfluo de palavras, destruindo o tempo. Supérfluo de conflitos mentais, determinando o desequilíbrio. Supérfluo de alimentação, aniquilando a saúde. Supérfluo de reclamações, atrasando o trabalho. Aí segue aqui, olha que legal. Eu acho que serve para todo mundo, né, gente? Alige o supérfluo, tira o supérfluo do teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável, a comunhão clara e simples com o nosso divino Mestre Senhor. Legal, né? Quanto supérfluo a gente tem na vida? Exigênciazinha. Não, e quando a gente perde muito tempo com as coisas do mundo, a gente deixa de lado um pouco as coisas de Deus, né? Com certeza. E Jesus recomendou, busque primeiro o reino de Deus e tudo mais te será acrescentado. Inclusive, esse vai ser um dos temas que nós vamos conversar amanhã. Amanhã eu faço o Papo do Bem com o nosso querido Dr. Aguinaldo, amanhã pela rede Luz Espírita. Então nós vamos falar sobre isso. Sobre buscas, né? Buscas e coisas superficiais, nós estamos muito focados. Esse texto pode te ajudar. Pois é, exatamente. Então amanhã nós vamos falar sobre isso. Eu e o Dr. Aguinaldo, depois vocês vão acompanhar aí. Que o bate-papo com o Dr. Aguinaldo não dá para levar cola, né? Tem que ser tudo de cabeça ali, viu? E não é fácil não, tá de frente com o Dr. Aguinaldo, que é o nosso mestre, né? Então, deixa eu dar a última alôzinha que o pessoal chegou aqui atrasado. O nosso querido Luciano Praciano, dando uma zoeirinha aqui, ó. Bom dia para a alegria e para sua irmã Sapeca, a folia. O Lu, nosso poeta. Teto de Santos, nosso santista cearense, né, Lu? Bom dia para a Edilza Silva também, a Anivalda Figueiredo.
nossa Nivaldinha, a Faine Xavenato, a Ilane Marra Fujinami, pedindo oração aí que a coluna dela tá machucada. Deixa eu ver quem que faltou aqui, que eu não falei. A Marizinha Barreto Caldeira. Maria Elza, minha amiga Maria Elza de Olímpia. Maria Elza vai dar uma passeada, agora vai pra praia, vai deitar e rolar, viu? 3 semanas que eu não vou ver a Maria Elza agora, viu? Tá só curtindo a vida, Maria Elza. Ai, sim. Tá certinho, Maria Elza. Bom dia pra Alessandra Ito. E a da Gede Aparecida. Enfim. Então, aí a Rosângela Monzani tá lembrando aqui, bem lembrado, para quem tiver com problemas físicos aí, recorrer a cirurgias espirituais com o nosso amigo Concierge Chesse, aqui de Rio Preto, e a equipe toda ali da ABGEM, Associação Beneficente Espírita Jerônimo Mendonça, que todo mês fazem cirurgias espirituais presenciais e à distância também, para quem mora longe, não consegue vir aqui a Rio Preto. A Elaine Fujinami, né, por causa da coluna, então entra em contato com a gente, ou no Facebook, tem a página deles, que é o Sérgio Chesse, mas fala comigo aqui, viu? Me chama aqui no privado que eu te passo todas as coordenadas aí, viu? A Elaine Marra, todos os irmãos que precisarem de cirurgia espiritual, à distância ou presencial, fala com a gente aqui que nós vamos encaminhar vocês com os nossos irmãos aqui da BGEM. É isso aí. Bom, vamos dar início então à nossa leitura de hoje. Hoje, começando então nosso capítulo 5º, do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo se chama Bem-aventurados os aflitos, desse livro aqui, para nós é o manual de vida, hein? Você quer descobrir como é que você faz para viver bem? Tem que ler, estudar e, principalmente, praticar, né? Que é a nossa maior dificuldade, né? Tudo que está contido aqui nesse livro. Então, te convido aí. Senti falta do tio Pingo hoje. Cadê o Pingo, será, hein? É mesmo, Cesário. Cadê o nosso Cesário Dias aí? Não apareceu o Pingo que acompanha a gente na leitura, né? Semana passada ele ficou sem energia, caiu um pé de jaca lá na energia elétrica dele. Ei, Pingo, mas caiu um pé de jaca aí, Pingo. Podia cair um pé de goiaba aí na energia, caiu um pé bem de jaca aí. Arrebenta uma casa inteira. Ele tá todo parceiro porque ele vai ser vovô. Ê, Pingão, hein? Precisa vir visitar nós aqui de novo, hein, Pingo? Pois é. Meus amigos, vamos lá então na leitura. Capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito, mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas.
Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Vamos ao comentário da Estela. Quem aí gosta de aflição? Ninguém, não é? Isso é muito claro que nós gostaríamos de viver, passar uma existência inteira, e quando você faz uma pergunta à pessoa, quais as aflições que você passou, e ela fala assim, não, peguei uma gripe uma vez. Isso não existe, não é, gente? Isso não existe. O grande problema nosso não é só o momento de estar atravessando, é como você está em equilíbrio de suas emoções quando algo acontece. Isso está totalmente associado à fé. Porque às vezes, quando nós brincamos de entender as situações com a justiça que cabe dentro do nosso peito, com as conclusões que nós tiramos de por que, olhando só aquele pedaço do movimento, a gente realmente chega em um infeliz resultado que é, Deus, não tem justiça nesse mundo. Começa a desconfiar de Deus. Será que Deus existe mesmo? Porque vamos falar a verdade, gente. Ontem mesmo eu conversei com uma moça que ela perdeu a irmã e assim que ela desencarnou, descobriu que tinha um câncer na mama, deixou uma bebezinha de 2 meses. E aí você não faz aquela pergunta, fora bebê mais 2 filhos. Você não faz aquela pergunta, gente, mas eu conheço aquele que não vale nada. Não vale o ar que respira. Por que Deus não levou ele? Como que deixa agora esses órfãos? Todo mundo desamparado, virou um desequilíbrio danado. Nessas horas que nós brincamos de encontrar justiça em momentos de aflição, com toda certeza nós vamos encontrar resultados limitados, porque a nossa mente é limitada. Vou dar um abraço no nosso amigo Serginho Scherz, que está aqui, falamos dele agora há pouco. Estamos falando dele aqui, ó. Dele e da turma toda lá da BGEM, né? É isso aí, eles fazem um trabalho muito maravilhoso. Isso é algo que até o Sérgio fala, né? Quando ele encontra pessoas que estão passando por problemas, que ele encontra pessoas que todos vão ali por algum tipo de problema de saúde. Eu já vi o Dr. Lud dizendo, né? Muito o tempo todo, que tá tudo na alma, tá gravado, porque você quer respostas de hoje. São respostas imediatas, mas que muitas vezes nós vasculhamos a nossa vida e você não encontra realmente um porquê daquela aflição nessa encarnação. E é isso, nós nos deparamos com falta de fé. E essa falta de fé faz um desequilíbrio em nossas emoções, desequilíbrio de maneira que eu não consigo mais trabalhar, raciocinar, porque está acontecendo uma coisa ruim comigo e eu não encontro porquê. E aí você começa a pensar, Deus é injusto. Se você começar a pensar que existe injustiça em quem lidera tudo, comanda tudo e nos deu tudo, você está perdendo a base, está perdendo o seu chão. Vocês repararam? Pelo menos isso, tenho 46 anos e eu ando pensando muito da quantidade de experiências que as pessoas nos trazem. A velhice é uma delas. Você tem a insana impressão que você vai passar uma vida plena de saúde e desencarnar dormindo?
Juventude. Né? Olha, 46 anos, eu imagino eu, ou você tá com 47, vai fazer 48 em novembro, né, amor? Eu lembro do meu pai foi pro Japão com 50 anos. A gente Trabalhar, né? A gente trabalhar, a gente tá com força, maturidade, sabe o que quer, sabe o que não quer. E aí, nisso, esse movimento, eu não sei se meus pais fizeram, mas eu tô gostando de fazer. Você tá vendo uma pessoa passar uma dificuldade na velhice, que foi plantada quando ela tinha 46 anos. Ou você tá vendo uma pessoa passar uma dificuldade na velhice que não foi plantada aqui, foi plantada em outra existência. Só que todos vão passar. Ai, Deus me livre, Stella, eu quero saúde, eu quero viver igual o fulano, igual o ciclano. Tudo bem, a gente busca, e bora mesmo, tem que buscar. Fazer o bem, se alimentar direito, fazer exercício, tem que buscar. Só que você já percebeu que então, beleza, como o marido da Sueli, o seu Alfredo, 101 anos. Vai fazer 101 agora. Nossa, que beleza, 101 anos ainda, olha, todo lúcido ali, legal. Mas você tem ideia a quantidade de pessoas que o seu Alfredo perdeu ao longo do caminho? Praticamente todas, né? Ele viu desencarnar pai, mãe, irmão, amigo, vizinho, colega. Eu acho que da idade dele, ele perdeu todos. Ele não deve ter mais ninguém que tem a mesma idade que ele. Sabe, gente que estudou com ele, que pessoal trabalhou que junto, que era da mesma idade, assim, né? Foi embora Então, todo mundo. Não tem como falar, tudo bem, vamos colocar que o seu Alfredo está bem com 101 anos. Ele passou muitas aflições para chegar nessa idade. E quando nós vamos olhando essas situações dos outros humanos, eu não posso me colocar em um lugar e falar, não, ai, Deus me livre, acontecer uma coisa dessa comigo. Eu não estou me preparando para viver uma vida ruim, atraindo isso para mim, mas eu estou pensando o que eu posso fazer para amenizar isso. E quando acontecer alguma coisa que acontece normalmente na vida dos seres humanos, que é o que eu estou falando do caso do seu Alfredo, perder pessoas que amam, como eu vou agir? Nós trabalhamos no centro espírita. Quem que às vezes nós nos deparamos com pessoas ali que não entenderam o desencarne de uma mãe que era acamada. Não viu a libertação da mãe. E aí a gente precisa tratar essa pessoa, porque ela está realmente com falta de fé, se sentindo injustiçada. E aí nós cuidamos da alma dessa pessoa. Porque nesse momento de aflição, ela perde o básico, ela perde o chão, que é realmente perder a fé. Então, essas aflições que as pessoas te apresentam ao longo do caminho, aflições com os filhos, aflições nos relacionamentos. Gente, estamos em uma escola. O que dá para você tirar de lição do que o outro te apresentou, falando, nossa, meu irmão, ele tá com problema lá no relacionamento dele. Mas também ele fez isso, aquilo. Você conseguiu julgar? Que beleza. Então não faça isso, aquilo no seu relacionamento. Você está trabalhando numa empresa, você viu ali o fulano, foi mandado embora? Mas que chega muito atrasado, né? Mas sabe o que é? Ele não responde direito para os clientes. O que você faz? Fala, nossa, então eu vou responder melhor para os clientes. A vida é assim. Nós vamos o tempo todo aprendendo com os nossos tombos e seja sábio, aprenda com os tombos dos outros. Para você ajudar os outros, mas para se ajudar também. Porque as aflições, elas vão vir. Elas são plantadas por nós. Mas tem algo que nós temos sempre que pensar. Nem tudo que eu tenho de aflição hoje foi plantada nessa encarnação. Porque fala, poxa vida, Estela, eu já vasculhei dentro dessa minha existência o que eu fiz de errado, eu não estou conseguindo chegar. Talvez seja da outra. Talvez seja a famosa expiação, não é? Já viu o pessoal dizer assim, ó, nossa, todo mundo aqui em casa é tranquilo, aí nasceu essa criatura desde pequeno dá trabalho. Tem certeza que foi, parece que do jeito que a pessoa fala, foi assim, ó, do nada nasceu um cidadão aqui totalmente diferente de nós. Deus piscou, não é possível. Nessa daí foi aquele sorteio de loteria, caiu a bolinha ali errada. Não tem, gente. E o mais gostoso de saber sobre as nossas aflições
é que ela é muito avaliada ao tamanho que você aguenta. Não vem um fardo maior que você consiga carregar. Então, quando você está passando aquele momento, você para e pensa. Foi muito articulado. Sentaram os espíritos benfeitores, porque a gente pensa assim, quem que é noções de guarda? Você tem aquela falsa impressão que é uma criatura atrás batendo asa, livrando você de todos os problemas, varre, Maria passa na frente, já ouviu? Passa na frente e vai varrendo. Na verdade, eles ficam analisando o que você está precisando aprender. Ai, meu Deus, Estela, eu não tenho paciência com isso, aquilo. Ai, meu Deus, me dê paciência. Ele dá circunstâncias para que você possa fortalecer a sua paciência. Ou ele vai deixar todo mundo que você convive é pontual. Todos que você convive, eles têm tom de voz assim, ó. Todos que você convive não fazem nem barulho. Ah, então aí Deus fortaleceu minha paciência. Não. Você fortalece os seus músculos na academia pegando pezinho. Deus vai mandar pezinho. A gente fala Deus, mas na verdade são as criaturas que trabalham para ele, né? A espiritualidade amiga. Nós vemos o quanto eles sentam e pensam, peraí, o que nós vamos fazer para que... No livro Nosso Lar, teve uma circunstância muito interessante em que Lísia estava atendendo André Luiz. Lísia era um enfermeiro, né? Que atendia ele ali. E aí, teve um cidadão que acordou jorrando sangue do peito. No mesmo hospital que André Luiz já estava socorrido ali, onde eles já estavam mais equilibrados, porque depois a gente vê mais à frente que o pessoal que chega mais desequilibrado vai cair lá no posto de socorro da Narcisa. Chegam ainda apavorados, tem que colocar dormir, chegam vomitando. Onde André Luiz estava já era um pessoal mais equilibrado, tudo deitadinho na maca. O máximo que eles faziam era dar água para a pessoa não ficar reclamando. Enche a boca de água. Boca de água. E aí, tinha esse cidadão que do nada começou a jorrar o sangue e sentir, tá doendo, onde a ferida dele tinha acontecido o desencarne. Aí, os enfermeiros ali, o pessoal falou assim, nossa, mas ele não estava melhor? Eu falei, estava. Mas o pessoal lá da Terra começou a sofrer de maneira desequilibrada novamente. Oh, mas peraí, Estela, um ente querido meu vai desencarnar e você tá falando para mim que eu não posso sofrer? Eles descrevem como que é a situação. É aquela circunstância em que você fala o nome da pessoa e diz, por que você fez isso comigo? Porque tem um processo do luto, e um dos processos é você culpar quem desencarnou. Por que você foi em tal lugar? Por que você fez isso comigo? Se você não tivesse ido em tal lugar, você não teria... E essa pessoa sente, é como eu vou ficar ligando para você, eu pegar meu telefone e vou ficar ligando para você, não vai te incomodar? Quando nós estamos aqui, nós temos sim que sentir saudade, fazer prece, conversar. Eu conto tudo pro meu pai, às vezes, o que está acontecendo. Nossa, pai, ó, a Lívia fez isso, o Sander fez aquilo. Eu fico conversando, eu mando um áudio para ele lá. Igual quando você liga o celular para gravar, eu mando um áudio pro meu pai. Só que, imagina, eu falo, nossa, pai, por que o senhor foi? É da mesma maneira. E aí o rapaz começou a se desequilibrar lá. Eles juntaram a equipe, falaram assim, ó, vamos dar um problema pro pessoal lá na Terra, para eles esquecerem aqui, porque o cara tá sofrendo. Olha isso. Vamos dar uns problemas pro pessoal para eles tomarem uma atitude diferente. E nós? Será que eles estão fazendo reunião? Eles estão fazendo algum tipo de reunião para dar algum problema para você retomar o caminho? Não é um transtorno danado quando você está... Eu sou muito de dirigir só com GPS, gente. Eu sou muito perdida. E às vezes você pega o caminho errado. É aquela ruinha que tem outra ruinha do lado e você pegou a errado. Ei, transtorno. Depois a outra é contramão. Toma, virar. Você acaba de ver que o GPS estava acusando que você chegaria em 11 minutos. Você pegou a rua errada, está escrito agora, é 16 minutos. Fala, caramba, o retorno é longe. É um transtorno, não é? Toda vez que você sai fora da rota, vem o transtorno da aflição para te colocar na rota de novo. Pode ser que esse probleminha de saúde seu seja que você pegou alguma rua errada e ele está tentando te colocar no lugar. Talvez pedir mais ajuda,
talvez se acalmar mais. Quantas pessoas hoje não, hoje é mais fácil você entender o porquê que você tem uma gastrite. Na época das nossos avós, eu vou parar de comer pimenta também. Doutor Aguinaldo que disse, né, que não tem como você não ferir o seu corpo se você sempre coloca pimenta para dentro, não tem jeito. Mas fala, não, Estela, não come pimenta. Você conversa com um gastro, ele vai hoje e fala, você tem que se equilibrar mais. Mas o meu serviço, mas a minha família, meu Deus. Eles vão continuar existindo. Ou não sei se vai pedir as contas do teu trabalho. Não vou. Então vai ter que se equilibrar, porque as pessoas não vão mudar. E todas as outras aflições, até falta de dinheiro, com toda certeza, a falta de dinheiro nos ajuda muito. Na valorização quando você se equilibrar de novo. Você aprender a entender quando o outro tem uma falta de dinheiro também. Tudo, gente, tudo, exatamente tudo. Vai te ensinar, todas as aflições vão te ensinar alguma coisa. O momento que eu estiver passando, a grande lição é, deixa eu parar e pensar, o porquê disso? Por que isso está acontecendo? Aí é claro que quando desencarna alguém, Deus me livre, igual perder filho, quando você descobre muitas vezes um câncer, mesmo tendo feito tudo certo, mesmo tendo se vasculhado, isso é expiação. Isso não tem o que você entender aqui na Terra. Então, as aflições que são dessa vida que você plantou e está colhendo, pode ser que você encontre, né, o porquê que você está colhendo isso. Agora, aflições de outra vida você não encontra. A única coisa que a gente não pode fazer é duvidar de Deus. E acontece, gente, eu entendo, sabe? Como essa irmã que a irmã morreu e deixou 3 crianças, ela falou, Estela, eu te juro, eu passei um tempo revoltada com Deus. Isso é normal? Acontece mesmo, mas depois retoma. Porque Deus não erra. Então, qualquer aflição que você está passando foi muito bem avaliada milimetricamente. E eu vou falar algo que pode ser que você vai ficar até chateado com o que eu estou falando. Mas o fardo é mais leve do que você realmente suportaria. Você aguentaria até mais. E eles colocaram ali, falaram, mandar só esse aqui. Em espírito a gente pede, hein? Pode mandar. Manda isso, manda aquilo. Só que quando a gente está aqui na Terra, eita, cada dificuldadezinha assim a gente reclama, né? É isso aí. Eu estava pensando aqui que como a gente entende e fomos instruídos que a vida é um contínuo, ou seja, essa encarnação nossa aqui é apenas a continuidade da encarnação passada e assim sucessivamente. O que explica muito o que o Evangelho coloca para nós, daquela dúvida que todo mundo tem, por que que os bons parece que sofrem e aqueles que não são tão bons parece que prosperam, está até no texto. É porque aqueles que são bons hoje e estão passando por dificuldades apenas estão dando continuidade àquilo que não foi resolvido em encarnação ou encarnações passadas. Então, a justiça das aflições vem a ser isso. O que você não consegue resgatar, reajustar, adquirir, todo tipo de pendência que ficou faltando em uma encarnação, fica para a próxima. E às vezes não fica nem para a próxima, fica para daqui 2, 3. Como a Estela bem disse, a providência divina age de uma maneira muito bondosa conosco. Se a gente fosse colher só o que a gente planta, nós morreríamos de fome, literalmente. Estava falando até com o Fábio ontem, isso, nosso amigo, que trabalha com a gente lá no Ailuz. Todos nós, todos, se você fosse colher só o que você plantou, você e eu estávamos enrolados. Ainda bem que existe a chamada bondade divina, ou providência divina, ou misericórdia divina, cada um dá o nome que quiser, que proporciona para nós um pagamento de dívidas altas em suaves prestações. Tem encarnação aí para trás que nós arrebentamos com a gente mesmo, conosco. Fizemos coisas que, se a gente lembrasse, acho que a gente se jogaria no chão, de desespero de ter feito aquilo. E a gente não lembra, ainda bem. Contrariando um pouco aquelas pessoas que querem saber muito do passado, sabe?
Eu preciso ir numa pessoa aí que faz uma regressão, eu preciso saber do meu passado, e o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que fizeram comigo. Olha, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas eu te aconselho, hein? Não vai não, viu? Só em casos muito específicos e muito raros você vai obter algum tipo de vantagem ou de melhoria na atual encarnação se você souber do passado. Não tem como falar de justiça das aflições sem lembrar da nossa vida de forma macro, sabe? O macro tem o mini, né? Tem o macro. O macro é a visão ampliada. Tudo que a gente vive hoje é resultado da nossa semeadura ali de trás. E o ali de trás tem muita coisa que nós estamos vivendo hoje, que a gente plantou ali 1 ano atrás, 2 anos. Tem coisa que a gente não lembra. Por isso que a explicação vem a ser essa daqueles que a gente considera assim, poxa, o fulano é tão bom, como que ele pode estar vivendo isso agora? Pois é. Sabe por que ele é bom agora? Porque quando ele desencarnou na última ou nas últimas encarnações, chegando no mundo espiritual, na erraticidade, por ele ser uma pessoa muito inteligente, foi mostrado pela própria consciência dele os equívocos que ele cometeu. Então, no mundo espiritual, tudo aclara, a nossa mente fica muito mais lúcida. Aí a pessoa fala: meu Deus, o que eu fui fazer? Olha isso, olha aquilo, olha o que eu deixei de fazer, olha o que eu fiz que eu não devia ter feito. A própria pessoa se condena. Na verdade, a gente não se condena, a gente aponta os nossos equívocos. E esses apontamentos, eles são muito pertinentes porque não é para você ficar aí se degladiando, sabe? Não é esse o foco. É apenas uma conscientização de equívocos. Então, dentro desse planejamento reencarnatório, existe uma programação que a gente mesmo pede. Falar, então, eu estou percebendo aqui que, recordando as minhas 2 últimas existências, eu ando caindo toda vez, por exemplo, na questão da gula. Vou dar um exemplo aqui. Toda vez eu desencarno com uma obesidade muito grande, com problemas circulatórios, minhas pernas começam a ficar inchadas, depois elas começam a ficar arroxeadas. E aí eu não chego nem nos 50 anos de idade e já estou desencarnando já. O que eu faço, hein? Eu percebi que eu não estou conseguindo, todo mundo chega nos 70, por aí 80, e eu estou parando toda vez nos 50, eu estou partindo já. Então é feito um estudo no mundo espiritual de como a gente reage diante das circunstâncias do dia a dia. E a pessoa mesmo fala: nossa, pensando bem, então já descobri, meu problema isso aqui eu ando comendo muito. É gostoso comer, né? Então eu como demais e tem estragado minha saúde. E aí, não obstante, e o fato de eu comer muito, eu não tenho muito aquela disposição ainda de fazer uma caminhada, sabe? De praticar um esporte, sei lá, de fazer qualquer coisa para amenizar isso. Então eu acho que vai ser muito pertinente se eu vier já, quando eu nascer, eu já ter algum tipo de problemática no meu aparelho digestivo que vai fazer com que eu não possa comer tanto É um assim. freio, né? Se vier esse probleminha, vai ser uma bênção para mim. Eu tenho certeza que isso vai me trazer alguns transtornos, mas eu vou conseguir ter uma sobrevida maior, ou seja, eu vou conseguir passar dos 50. Vou chegar no mínimo aos 70. No mínimo. Eu vou ser mais magro, vou comer menos, vou ter que selecionar muito o que eu vou comer. Sentiu aí ou não? Entendeu o negócio? Percebeu que isso pode estar acontecendo com você em outras áreas? E aí a pessoa nasce, é uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. E aí todo mundo fala: por que será que o fulano, a Fez dona, nada de mal pra por ninguém. será que a Claudinha aqui, a Robertinha, sei lá, essa pessoa aqui, o Paulinho,
Menino tão bonzinho, nasceu já, você vê, nasce com problema de estômago. Olha, como é que pode isso? Os médicos não conseguiram prever e não tem tratamento. Os médicos fazem de tudo, dão medicamento e tal, mas não melhora muito pouco. Por que isso, né? Essa é uma dúvida natural. E se a gente olhar somente para a atual encarnação, realmente não tem explicação. Se você olhar no micro, ou seja, só na encarnação atual, que segundo o Emmanuel é apenas um segundo na eternidade, aí não faz sentido mesmo. Como pode? A criança nasceu com problema de estômago, ele nasceu já com um problema aí grave, gástrico. Ele não deu tempo nem de comer a pimenta, que nem a Estela falou. Nunca comeu pimenta esse menino. Ele só mamou no peito da mãe até agora. Tá com 1 aninho, 2 anos. Agora que ele começou a comer uma papinha, tudo que ele come, ele vomita e tal. Como explicar isso? Lembrou da história que eu contei? 3 encarnações, 4, 5 para trás aí. Desencarnou com menos de 50 anos de idade. Em obesidade severa. E aí a gente vai descobrindo que isso acontece com todas as outras questões que nos causam hoje um certo desajuste. Questões financeiras. O que será? Por que será que eu não consigo ter um dinheirinho aí? Eu vejo todo mundo viajando, comprando carro novo. Eu vejo todo mundo comprando isso, indo pro shopping, passeia e tem dinheiro e eu não, malemar paga minhas contas. Como diz o texto no início, vale a pena recordar, se Deus é soberanamente justo e bom, não temos como concluir que tudo que ele faz ou tudo que ele permite não tenha bondade e justiça envolvida. Então, se estou passando por uma situação dessa, onde as finanças não são minhas amigas, os recursos materiais não estão sendo colocados à minha disposição, é porque muito provavelmente, em últimas existências, quando eu tive posse dessas finanças, essas facilidades materiais, financeiras, eu arrebentei minha encarnação. Comprei coisa que não devia. Por exemplo, vamos dar exemplo que fica tudo muito mais fácil exemplificando, né? Bom, imagina você, Ander, de encarnação passada ou há 2, 3 atrás. Nasci numa família rica. Para que trabalhar, gente? Para que eu vou trabalhar? O que vem na tua vida quando você não trabalha? Quando você não precisa trabalhar? Jesus já advertiu, né, que é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então eu vim numa situação de abastança. Vou trabalhar para quê, gente? Já estou com milhões aí já. Minha família é dona desse pedaço todo, que antigamente era assim, dono de terra, né? Sabe aquele pedaço lá na frente, onde você vê até dar a volta, até lá em tal cidade, lá, tudo nosso aqui. Para que eu vou trabalhar? E aí as consequências de não trabalhar vêm: preguiça, ociosidade, mente vazia. Em outros casos mais graves, prepotência, nariz em pé, arrogância. Sabe quem está falando? Sou o dono da cidade aqui, meu pai é o dono de tudo isso aqui, ó. Fica quieto aí que ele manda ele te mandar embora, hein? Empregado, insolente. Então você fica assim. E aí, sabendo disso, nós mesmos sabendo disso, nós programamos. Preciso ter uma existência mais enxuta, sabe, financeira. Viu? Que aí eu vou desenvolver coisas que eu não desenvolvi na abastança. Eu não consegui desenvolver humildade, não consegui desenvolver garra para trabalhar, para produzir, para ser útil. Eu fiquei com a minha mente vazia muito tempo porque eu tinha o dia inteiro para fazer nada. Então eu começava a confabular coisas, planejar vingancinhas. Ao fulano lá eu percebi que ele olhou para mim de um jeito meio estranho, viu? Arrumar um jeitinho de ferrar a vida dele, viu? Quer dizer, você começa a confabular vingança. Você começa a criar situações irreais que estão povoando a tua mente, perturbada por obsessão, porque a hora está muito vazia. Então vocês viram que eu dei só 2 exemplos aqui. Um caso de uma problemática gástrica, uma problemática financeira. Todos nós temos mais variados problemas.
Você imagine aí, você tem outras questões, talvez até conhecida alguma dessas que eu falei, com a tua necessidade, com a tua dificuldade. Então aí você pega aí, por exemplo, aflições com a família. Nossa, eu tenho filho muito ingrato. Nossa, o meu marido é um caos na minha vida, isso é um tormento. Meus pais nunca me deram valor. Aí você começa a elencar aí. Eu tenho um cunhado ali que não dá para suportar, a pessoa é difícil. Quem foram essas pessoas aí lá atrás? Como que nós lidamos com elas? Qual foi o tipo de relacionamento que a gente construiu ou destruiu? 100, 200, 300, 500 anos atrás. Porque, ó, nós estamos todo mundo embolado com as pessoas que a gente mais tem atrito, ou que a gente mais teve atrito, com quem nós tivemos mais atrito. Vocês percebem que faz muito sentido isso? Não é justo isso? Aí a gente arruma rolo, mata um, o outro te mata, ou você trai o fulano, rouba ele, abandona, rouba um filho e sumiu lá pro mundo e deixou a esposa sem ver o filho, sabe uns negócios assim? Sequestrou um filho, foi morar em outro estado, na época, vamos por 300 anos atrás, não tinha internet, tinha nada, né? Não tinha lei. Imagina, deixou uma mãe desesperada, cadê meu filho? Esse homem maldito levou embora. Ó quem tá aqui, ó. Sou eu hoje aqui, você Under 2026 aqui, ó, 2025. Então, meus amigos, nós não tivemos uma vida muito regradinha não, sabe? Com esse conhecimento espírita de hoje, já não tá fácil a gente resistir às vontades de vingar, de revidar, de retrucar, de ir para cima. Você imagina lá atrás que tudo isso era normal, todo mundo fazia isso. Nós produzimos muitos enroscos na nossa vida e na vida das pessoas, muitos. De modo que, entrando até um pouquinho na parte de obsessão, se você se sente obsediado aí, você se sente assim, acompanhado por espíritos que não são muito legais contigo, conselho que eu te dou de irmão, comece a orar por essas pessoas e pedir perdão. E você não faz ideia. Tanto de gente que está aí rodeando você, tem muita mágoa do que você fez. Então não os trate como demônios, espíritos malignos, gratuitos. Você acha que espírito fica vindo atrás de você de graça? Só porque ele não foi com a tua cara? Você acha mesmo que ele não gosta do teu jeito de andar? Ou ele não gosta do teu tom de voz? Muito pelo contrário. Espírito é igual a gente, só que ele só não tem corpo físico. Ele não fica perdendo tempo, não, procurando gente à toa, né? Andando por aí procurando gente para poder triturar, não. Espírito nenhum persegue nenhuma pessoa se não tiver uma ligação com ela antes. E essa ligação que nós produzimos muitas vezes não foram boas. Eu lembro muito uma vez o Andrei Moreira, o doutor Andrei Moreira, de Belo Horizonte, veio aqui em Rio Preto, contou para nós, contou até publicamente numa palestra que ele fez no Ailuz. Ele falou que uma época da vida dele que ele estava descobrindo a sua mediunidade, ele ainda muito jovem, na faixa dos 20 anos de idade, e com a sua mediunidade muito intensa que tem, e ele falou que se via com muita dificuldade, assim, muita obsessão, muita perturbação mental, e ele não estava aguentando mais. Um dia ele pegou e pediu para Jesus, falou: Jesus, eu vim te pedir assim para você amar essas pessoas por mim, que nesse momento eu não estou conseguindo, mas eu sei que o fato deles me perseguirem é porque eles vêm buscar algo que eu devo a eles. Eles estão certos em me perseguirem. Então eu te peço, mestre, ame eles por mim. Toque o coração deles, para que eles amenizem um pouco essa incidência, essa pressão que estão fazendo na minha cabeça. Que eu não estou conseguindo agora. Eu estou tão aflito, tão angustiado. Ele falou assim, ele contou para nós, desse dia em diante que eu fiz essa prece, que eu tomei essa consciência de que eu era um devedor, as coisas começaram a melhorar muito. Eu me vi muito mais amenizado, muito mais leve, comecei a produzir algo bom e comecei, vamos dizer assim, fazer as pazes
com os meus inimigos do passado. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer as pazes com os nossos inimigos que moram em nós, as nossas más tendências, as nossas características ainda emocionais equivocadas, para que a gente aprenda a transformar aflição em aprendizado, a transformar dor em lição, a transformar doença em alavancamento para virtudes a serem desenvolvidas. Essa é a justiça das aflições. Tudo está certo. E lembre-se, nós falamos no início, se a gente fosse colher o que a gente planta, passaríamos fome. Fome de ter uma casa para viver, fome de ter um parente perto, fome de ter um corpo saudável, fome de ter um pouquinho de dinheiro para comprar aí um fim de semana, você fazer um churrasquinho, comer uma pizza no fim de semana. Nós somos muito devedores. Quando a gente se conscientizar disso, as coisas vão melhorar muito. Porque nós vamos começar a fazer um planejamento para a humildade. De reconhecer que, se passo por dificuldades, fui eu mesmo que as provoquei. Porque se isso que eu falei agora, se essa frase que eu falei agora não for real, então existe aí um conluio divino que eu já começo a duvidar da sua divindade. Então já Deus não é Deus mais. Porque Ele está deixando eu passar por algo que eu não mereço. Ele criou o universo, criou galáxias, mas Ele não é capaz de criar circunstâncias de justiça para mim. Dá para acreditar nisso? Vocês conseguem falar assim, é isso mesmo, Luciano, tá certo isso aí que você falou. Dá para fazer isso? Não. Não dá. Estamos todos colhendo aquilo que plantamos. Então o que eu desejo para todos vocês é, vamos colher aquilo que a gente plantou com um sorriso no rosto. Ah, mas eu não queria estar colhendo esse cactus agora, cheio de espinho aqui. Queria estar colhendo aí uma folha de couve gostosa, aquela couve manteiga, né? Igual a Conceição deu para nós ontem. Queria colher aqui um figo. Qualquer coisa mais gostosa que um figo. Uma pera, uma maçã. Ah, pois é. Imagina Deus olhando para isso, Jesus, né? E a providência divina olhando e falando assim, meu filho, eu queria te deixar colher uma maçã, sabe, suculenta, aquela que você morde assim, ela estrala na boca, sabe? Ela tá crocante. Mas tem um problema aí. Você não plantou maçã. Até hoje o que você vem plantando, semeando aí é só discórdia. É só rolo. Então, o que nos alegra agora, meus irmãos, é que desse momento em diante, nós estamos tendo aí a oportunidade de começar a rever as nossas semeaduras. Estamos agora começando a cogitar a possibilidade de, enfim, começarmos a plantar maçã. Essa maçã crocante que eu falei há pouco, que eu quero logo ali na frente começar, ao mordê-la, sentir assim o aroma de uma maçã brilhante, cheirosa, morder, tirar aquele pedaço e mastigar assim. Melhora até o hálito da gente, né? Você mastiga aquela maçã e aí você vai bater no peito e falar assim, fui eu que plantei. O que eu desejo para cada um de vocês é isso. É uma boa semeadura agora. Mesmo que você nunca tenha plantado, começa agora. Não deixa para depois, não. Não deixa para a próxima encarnação, porque na próxima encarnação pode ser que a gente não tenha as mesmas oportunidades que a gente tem agora. Nós estamos com discernimento, com informação, com entendimento, com bons olhos, com bons ouvidos. Talvez você não esteja com a sua saúde aí muito em dia, muito perfeita, suas finanças não estão muito favoráveis. Realmente nós não estamos vivendo o melhor do que nós vamos viver ainda. Nós estamos agora caminhando para isso. Mas o que eu te desejo é, use as ferramentas que você tem, faça o que você pode, onde você está. Faça o melhor que você puder agora. Comece a semear agora o que você quer começar a degustar amanhã. Se você sente que a tua vida não foi muito boa até agora, você nunca experimentou essa maçã aí suculenta, é porque você nunca plantou. Nós nunca plantamos.
Como disse o Luciano aqui, ó, Jesus, né, amaldiçoou uma figueira seca. E essa figueira, muitas vezes, fomos nós aí logo atrás. Vistosa, né? Já viu uma figueira, não? Pensa numa árvore bonita, hein? Grande, volumosa, tronco grosso, raízes profundas, folhas lisas, bonitas, brilhantes e verdes escuras, mas que não produz nenhum tipo de figo. Fomos belos, mas improdutivos. O que eu te desejo é que você se reduza um pouquinho. Não precisa ser figueira, não. Pode ser aí uma árvorezinha boa aí que dá uns frutinhos gostosos, uma goiabeira, por exemplo. Ela não dá muita folha, não faz uma sombra muito boa, né? Mas produz uma goiaba deliciosa, hein? Melhor ser goiabeira do que ser figueira seca. O que eu te desejo é isso. Produza, né? Não é isso, Théo? Isso aí. Mais algum recadinho pra falar? Nadinha, Não? nadinha. Semana que vem a gente continua, viu, gente? Nesse assunto, ó. Nós vamos falar das causas atuais das aflições. Nós falamos aqui da justiça das aflições hoje, semana que vem, então, nós vamos falar das causas do momento, do agora. Por que você está passando por problemas pontuais do agora, semana que vem? Certo? Certinho. Vamos então encerrar aqui, né? Agora eu vou lá cuidar da Mames. Obrigado pela companhia, gente. Semana que vem, tamo junto. Um beijo em todos. Muito bom. Aí, ó, a Camila, minha amiga Camila, tá dizendo aqui, a Camila de Badi, uma amora, né? Uma amoreira. Também é uma árvore pequenininha, né? Folhinha pequena e tal, mas produz uma frutinha maravilhosa. Docinha, tem que tomar cuidado para não cair na roupa, né? Tem uma amoreira na frente do Ailuz aqui, da nossa casa espírita. Gente, você precisa de ver que delícia. Toda vez que a gente tá lá no Ailuz, a gente passa lá para dar uma pegadinha nas amorinhas que estão maduras lá. Ontem mesmo a Estela e as meninas fizeram a festa, ontem à noite. É isso aí, bem lembrado, viu, Camila? Amoreira. Que sejamos amoreiras e não figueiras. Belas, suntuosas, gigantescas, mas improdutivas, secas, sem produzir frutos, né? Vamos para o nosso momento da oração? Te convido a colocar aí o seu copo com água para ser fluidificada, que a providência divina quer nos presentear. Eles pedem que você tenha só um trabalhinhozinho muito pequeno, pegar um copinho, põe uma água aí, ou uma jarrinha, uma garrafinha, uma moringa. Nossa, moringa, agora eu fui longe, hein? Ninguém tem moringa mais, né? Pega um garrafão aí, bota do teu lado aí, vamos fluidificar esse garrafão inteiro. Eu tô com a minha aguinha com sal aqui, que eu adoro. Um pouquinho de sal, fica aquele gostinho de lágrima, fica uma água maravilhosa. Deixa do seu lado aí que ela vai ser fluidificada, tá? Ah lá, a Cintia Meire tá falando, se eu for só um pezinho de coentro, já vou estar feliz, viu, se eu for. Verdade, viu? Se a gente fizer qualquer coisa que tempere a vida alheia, né? Jesus já disse que a gente é o sal da terra, nós somos o sal da terra, né? Se a gente conseguir produzir qualquer coisa, né, Cíntia Meire, tem a Cíntia Meire e a Cíntia Simone, as duas Cíntias aqui, ó, gente, curioso, como tem gente com nome parecido que fala uma embaixo da outra, dá uma olhada aqui, ó, Cíntia Meire, Cíntia Simone, aqui, tá vendo aqui, ó, Cíntia Meire e Cíntia Simone, uma embaixo da outra comentando no meu perfil, ó. As duas Cíntias, não sei se dá pra ver, tá meio desfocado, mas estamos hoje batendo recorde aqui de pessoas homônimas, né? Vamos lá. Vamos ao nosso momento da oração. Mestre Jesus, é com muita alegria que voltamos a falar contigo. Nessa singela prece, que é apenas um bate-papo que a gente faz aqui toda semana, quero aqui te dizer, em nome de todos os irmãos aqui, fazendo aqui uma representação de todos os irmãos aqui presentes, quero te dizer, Senhor Jesus, da nossa grande alegria de estarmos hoje diante dessa mensagem que o Senhor nos proporcionou, dessa mensagem abençoada da doutrina espírita, que nada mais é que a mensagem de Deus, a mensagem tua entre nós. É a mensagem que vale para todos os religiosos, para todos os povos, de todas as eras, das eras do passado e das eras do futuro. Talvez, mestre, um dia essa mensagem nossa vai ser visualizada lá daqui 1000 anos. Ela ainda vai continuar em vigor, vai estar valendo tudo isso que nós aqui formulamos através da orientação do Evangelho. Que nós possamos hoje começarmos a experimentar novos plantios,
para que num futuro muito próximo obtenhamos aí semeaduras, aliás, colheitas fartas, satisfação, de boa convivência, de saúde física, saúde mental, de termos ao nosso lado a muralha de bons amigos, a fortaleza de uma boa família, de uma boa convivência que deve sempre partir de nós. Afinal de contas, mestre, nós, nesse mundo, só podemos e temos a certeza de que conseguimos somente modificar nós mesmos. Os demais, os nossos irmãos aí de jornada, no máximo que a gente consegue é influenciar eles através do nosso exemplo, através daquilo que a gente faz, principalmente do que a gente faz, né? Portanto, Senhor Jesus, nós te pedimos que continue nos iluminando o caminho, nos dando força, coragem para o enfrentamento da vida diária, para vencer as tentações do revide, da vingança, da ira, da perseguição, do ódio gratuito, da indiferença, da ironia, do deboche, do desrespeito. Muitas vezes nós somos tentados a colocar em prática essas desvirtudes, esses defeitos morais. E aí, quando a gente cede, dá uma satisfação momentânea, mas depois vem o arrependimento. E a consequente hoje, conscientização de que a nossa semeadura não foi boa. Portanto, nossa colheita também não será destacada, não será agradável. Nos dê força, Mestre, para que nós possamos seguir nossa jornada sem ferir ninguém, atrapalhando o menos possível todo mundo que estiver ao nosso redor. E muito pelo contrário, que possamos ser, melhor dizendo, produtivos, eficazes, eficientes, prestativos, caridosos, indulgentes, pacienciosos, mais sorridentes, mais assertivos no estímulo que nós ofertamos aos nossos irmãos e principalmente à nossa parentela. Que possamos incentivá-los sempre a se encorajarem para serem melhores e que nós possamos também termos um olhar mais favorável e mais manso sobre nós. Possamos nos punir menos e nos incentivar mais. Se hoje eu não acertei, amanhã eu vou acertar. Se agora eu não estou conseguindo, logo mais vou conseguir. Senhor Jesus, encerrando aqui a nossa prece, te pedimos aí bênçãos aos nossos irmãos aqui presentes nessa jornada, que nos acompanham semanalmente. Bênçãos àqueles que vão nos assistir em outro momento, em outra era, às vezes, em outros anos futuros. Ou aqueles que vão nos assistir hoje à noite, amanhã, semana que vem. E permita-nos, Mestre, que semana que vem possamos estar aqui ainda mais ajuizados. Estaremos um pouco mais velhos, um pouco mais com a nossa carne um pouco mais cansada, mas que o nosso espírito esteja ainda melhor do que estamos hoje. Porque essa é a nossa propensão, cada dia sermos melhores. Não para competir com ninguém, mas para competir conosco mesmo. Que seja uma competição sadia e íntima. E privada, uma competição assim, hoje quero ser melhor do que fui ontem, e amanhã, sem dúvida, vou ser melhor do que sou hoje. Obrigado a toda a equipe espiritual, todos os nossos coordenadores do trabalho do Evangelho, da nossa rede amiga espírita, da nossa doutrina espírita, do nosso movimento espírita brasileiro, mundial. Obrigado a toda essa pleiade celeste que assiste toda a nossa humanidade, de todos os credos, de todas as religiões. Sejam abençoados os nossos irmãos católicos, evangélicos, umbandistas, muçulmanos, taoístas, de todos os credos, todos eles sejam abençoados com o nosso carinho, com a nossa consideração, com o nosso respeito. Abençoe os nossos políticos, mestre, os nossos dirigentes de todas as esferas, municipal, estadual, federal, para que possam sempre trabalhar em favor do bem do nosso povo, de um povo que merece o bem, que o bem chegue o quanto antes.
Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã abençoada. Queremos continuar caminhando contigo, lado a lado, te dando as mãos, pois o Senhor está com as mãos sempre a postos. Queremos pegar em suas mãos e, lado a lado, percorrermos um caminho maravilhoso contigo. Muito obrigado, Mestre, que assim seja.